A águia que esperou 120 anos para voar. A história do Crystal Palace. Por 120 anos, uma águia aguardou pacientemente seu momento de glória. Em um estádio lotado, sob o céu de Londres, quando o apito final soou em Wembley, naquele 17 de maio de 2025, não era apenas uma vitória, era a redenção de gerações. O goleiro Henderson caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto segurava nas mãos o peso de mais de um século de espera. O Crystal Palace acabava de derrotar o poderoso Manchester City e conquistar seu primeiro grande título. Uma história que começou em 1860 e finalmente encontrava seu capítulo mais glorioso. A história do Crystal Palace começa de forma única no futebol mundial. Diferentemente do que se pensava por muito tempo, o clube não foi fundado por trabalhadores casuais, mas sim pelos filhos da aristocracia local em 1861. O nome Crystal Palace vem do impressionante palácio de vidro construído para a Grande Exposição de 1851. Um símbolo do poderio industrial britânico da era vitoriana. O primeiro jogo registrado do Crystal Palace aconteceu em 15 de março de 1862, um marco significativo na história do futebol. As cores originais do clube eram azul e branco, refletindo as cores da estrutura externa do próprio Palácio de Cristal. O clube foi um dos fundadores da Football Association, FA, em 1863 e participou da primeira edição da FA Cup em 1872, competição que, ironicamente, só viria a conquistar 154 anos depois. A profissionalização do clube ocorreu apenas em 1905, quando o Crystal Palace se estabeleceu como entidade profissional. Durante décadas, o clube oscilou entre divisões, vivendo momentos de glória esporádicos e longos períodos de dificuldades. O Selhurst Park, estádio que se tornaria a casa do clube, foi inaugurado em 1924 e testemunhou inúmeras batalhas ao longo dos anos. Décadas de altos e baixos. A trajetória do Crystal Palace foi marcada por uma montanha-russa de emoções. O clube alcançou a primeira divisão inglesa apenas em 1969, mais de 100 anos após sua fundação. Nos anos 1970, sob o comando do carismático Malcolm Allison, o Palace viveu momentos memoráveis, como a vitória por 5-0 sobre o Manchester United em 1972 e a épica vitória por 3-2 contra o Chelsea na FA Cup de 1976. Os anos 1990 trouxeram um período de relativa estabilidade, com o clube chegando à final da FA Cup em 1990 sob o comando de Steve Coppell, embora tenha sido derrotado pelo Manchester United. Em 1991, veio uma pequena alegria com a conquista da Zenith Data Systems Cup contra o Everton, um título de menor expressão que, até 2025, era o único troféu relevante na sala de troféus do clube. A virada do milênio não foi gentil com as águias. Em 2010, o clube esteve à beira da falência, sendo salvo pelo consórcio CPFC 2010 liderado por Steve Parish. A sobrevivência por si só já era uma vitória naquele momento. Em 2013, o Palace retornou à Premier League após vencer o Watford na final do play-off, iniciando seu período mais longo na elite do futebol inglês. A consolidação na Premier League, a partir de 2013, permitiu ao Crystal Palace sonhar mais alto. Sob o comando de Roy Hodgson, entre 2017 e 2021, o clube garantiu 4 temporadas consecutivas na elite, estabelecendo bases sólidas. A chegada de Patrick Vieira em 2021 trouxe um novo estilo de jogo e uma semifinal de FA Cup
em sua primeira temporada. A aquisição do clube pelo empresário americano John Textor trouxe novos investimentos e ambições. A contratação do técnico austríaco Oliver Glasner em 2024 foi um ponto de virada. Conhecido por seu trabalho no Eintracht Frankfurt, com quem conquistou a Liga Europa, Glasner implementou um estilo de jogo baseado em transições rápidas e defesa sólida. O elenco foi reforçado com jogadores como o japonês Kamada, o talentoso Eberek Eze e o goleiro Dean Henderson, ex-Manchester United. A temporada 2024-25 começou de forma modesta na Premier League, mas o Crystal Palace foi ganhando confiança jogo após jogo na FA Cup. A campanha do Crystal Palace na FA Cup de 2024 a 2025 foi notável por sua solidez defensiva. O time eliminou Stockport County, Doncaster Rovers, Millwall, Fulham e Aston Villa, sofrendo apenas um gol em todo o percurso até a final. A semifinal contra o Aston Villa foi particularmente dramática, com uma vitória por 2-0 que levou os torcedores ao delírio. A final contra o Manchester City representava o maior desafio possível. Os Citizens, sob o comando de Pep Guardiola, eram os favoritos absolutos, mesmo vivendo uma temporada abaixo do esperado. O Palace entrou em campo como azarão, mas carregando o peso e a esperança de 120 anos de história. Em 17 de maio de 2025, Wembley se vestiu de vermelho e azul. Milhares de torcedores do Crystal Palace lotaram o estádio, muitos deles jamais tendo visto seu clube conquistar um título de expressão. O jogo começou como esperado, com o City dominando a posse de bola, mas o Palace se defendendo com organização e buscando contra-ataques. Aos 16 minutos do primeiro tempo, veio o momento que ficaria eternizado na história do clube. Em uma saída rápida, Mateta abriu na direita para Munhoz, que arrancou e cruzou rasteiro. Eberek Eze, o talismã do time, se antecipou a Akanji e finalizou no canto direito de Ortega. Wembley explodiu em uma onda vermelha e azul. O Manchester City teve a chance do empate pouco depois, quando Bernardo Silva sofreu pênalti. Na cobrança, Marmoush bateu com força, mas Henderson, em uma defesa espetacular, manteve o Palace à frente no placar. O goleiro, que já havia sido reserva no Manchester United, vivia seu momento de redenção contra o rival da cidade. No segundo tempo, o Crystal Palace continuou se defendendo com alma. Henderson fez pelo menos 3 defesas cruciais, incluindo uma espetacular enxute de Haaland. Quando o árbitro Stuart Atwell apitou o final da partida após 4 minutos de acréscimos, a história foi reescrita. O Crystal Palace, um dos clubes mais antigos do mundo, finalmente conquistava seu primeiro título de expressão. As cenas após o apito final foram de pura emoção. Jogadores caíram no gramado, alguns chorando, outros incrédulos. Torcedores de todas as idades, muitos que acompanharam o clube por décadas, sem nunca terem visto um título, abraçavam-se nas arquibancadas. O capitão Mark Guerri ergueu o troféu da FA Cup, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu de Londres. Oliver Glasner, o técnico austríaco que havia chegado há pouco mais de um ano, foi carregado pelos jogadores. John Textor, o proprietário americano, não conteve as lágrimas ao ver seu investimento render o maior fruto possível. Mas ninguém simbolizava melhor aquele momento do que os torcedores mais antigos, que esperaram uma vida inteira por aquele instante. Nas ruas de South London, a festa durou a noite toda. Selhurst Park, mesmo vazio, foi palco de uma peregrinação espontânea de torcedores que queriam compartilhar aquele momento com sua casa espiritual. O Crystal Palace não era mais apenas um clube histórico, era um clube campeão.
A conquista da FA Cup de 2025 não representa apenas um troféu para o Crystal Palace. É a validação de uma filosofia de construção paciente e sustentável. Em uma era de futebol dominada por petrodólares e investimentos bilionários, as Águias provaram que história, paixão e trabalho árduo ainda têm seu lugar no esporte. Para os jogadores que entraram para a história, como Eze, Henderson e Guerri, seus nomes serão eternamente lembrados nas ruas de Croydon. Para os torcedores, é o fim de uma espera que atravessou gerações. Para o futebol inglês, é um lembrete de que os contos de fadas ainda são possíveis. O Crystal Palace, que começou como um clube de cricketers aristocratas em 1861, que sobreviveu a guerras mundiais, quase falências e décadas nas divisões inferiores, finalmente alcançou o topo. A águia que adorna seu escudo finalmente pôde voar nas alturas mais elevadas do futebol inglês. E enquanto a taça da FA Cup brilha em Selhurst Park, uma nova página da história começa a ser escrita. Porque agora, o Crystal Palace não é mais apenas um clube com uma rica história. É um clube com um rico presente e, quem sabe, um futuro ainda mais glorioso. E você, faz parte dessa história? Se essa jornada de superação e glória tocou seu coração, não guarde esse sentimento só para você. Histórias como a do Crystal Palace nos lembram que a perseverança sempre encontra sua recompensa, mesmo que demore 120 anos. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com aquele amigo que ama histórias de superação no esporte e se inscreva no canal para mais narrativas que inspiram e emocionam. Nos comentários, conte qual parte dessa história mais te tocou ou qual outro clube com trajetória semelhante merece ser contada. Sua participação é fundamental para mantermos viva a paixão pelas histórias que fazem do futebol muito mais que um simples jogo. Ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos conteúdos e faça parte dessa comunidade que celebra as emoções do esporte mais popular do mundo.